Pessoal, sou o professor Edson Pinto, professor de Literatura e Língua Portuguesa e faço parte do projeto Central do Enem. Hoje nós vamos resolver uma questão do ano de 2021, da prova azul, questão 33, que traz uma questão interessante falando sobre a estrutura do livro. Vamos ver? Questão 33. A pesquisa foi o primeiro passo na produção deste livro. Então, esta fala é de uma menina que está construindo o livro. Ela está com o livro no rosto e está falando para uma senhora. Primeiro momento, quando ela diz: a pesquisa foi o primeiro passo na produção deste livro. E a mulher responde para ela: deixa de drama, a maior parte do material está online. Veja que a senhora aqui, de certa forma, despreza a pesquisa, o trabalho da menina. No quadro seguinte, seguido da seleção das informações e da elaboração de roteiro, já mostrando para uma outra pessoa. No terceiro quadro, ela diz: o desenho feito à tinta. Não olhe ainda para uma pessoa que está atrás dela. O quarto quadro diz o seguinte: e depois editado e colorido digitalmente. Aqui é interessante que ela está mostrando esse processo de construção do livro e a parte manual, quando da pesquisa, e agora a parte digital. Vejam, observem aí no quarto quadro, a mão, o mouse, a setinha, e todos os elementos que demonstram a digitalização do livro. No quinto quadro diz o seguinte: depois de todo o trabalho, este livro só precisa de mais uma coisa. Ela está com as pernas para o ar, já no final do trabalho. E o último quadro diz: ser lido. Duas pessoas olhando o livro produzido por ela. Bom, para a gente entender o que a questão está pedindo, vamos ler o enunciado. O que assegura o reconhecimento desse texto em quadrinhos como prefácio? Olha só que interessante. É uma questão simples, é uma questão fácil. Quer saber apenas o que é um prefácio. E a partir das informações do quadrinho, nós vamos responder a questão. Antes da gente ler as alternativas, eu trouxe aqui um livro para a gente dar uma olhada, do Gessé de Souza. O livro chama Como o Racismo Criou o Brasil, da Estação Brasil, a editora. Bom, um livro não é simplesmente somente a leitura do conteúdo. A estrutura dele, até o seu final, passa por várias etapas. Você vê aqui que a menina está falando do processo da pesquisa, até os leitores. Mas aqui, se você for folhear esse livro, você vai ver, ou qualquer outro livro, que o livro é composto por várias partes. Você tem o miolo, a parte pré-textual, a falsa folha, a dedicatória, a epígrafe, e dentre esses elementos que compõem o livro, nós temos o prefácio, e é isso que a questão está pedindo. No nosso prefácio aqui do livro, aqui ó, o prefácio do livro, o que é que nós vamos ter aqui? O autor, ele vai fazer uma apresentação do livro. Olha aqui, nesse livro, defende a tese de que o racismo racial é o elemento central da sociedade brasileira moderna e o grande responsável pelo atraso moral, social e político do Brasil. Quer dizer, aqui ele faz um apanhado daquilo que ele vai tratar, vai apresentar, faz a apresentação do livro. Vamos ver as questões. O que assegura o reconhecimento desse texto em quadrinhos como prefácio? Ora, nós vimos que a menina, desde o início da pesquisa até a leitura, o desenho, a digitalização, ela já vai nos dizendo, nos apresentando como é que vai ser o livro. Então, o que é que assegura que esse quadrinho é um prefácio? A letra A diz o seguinte:
O que assegura o reconhecimento desse texto em quadrinhos como prefácio é a função de apresentação do livro. Olha, acabamos de ver que sim, é uma apresentação, mas vamos ler as questões seguintes. A letra B. Pelo apelo emocional, apoiado nas origens, é o apelo emocional, nas imagens, perdão, é o apelo emocional das imagens que faz com que esse quadrinho, né, esse texto, seja um prefácio? Não, não é esse o motivo. Letra C. Descrição do processo criativo da autora. Ela vai falando, como vai falando o livro, mas não é o processo criativo que nós chamamos de prefácio. Letra D. Referência à mescla dos trabalhos manual e digital. Vê-se aqui que existe esses dois momentos, o manual e o digital, mas isso não caracteriza o prefácio. E a letra E, o uso de elementos gráficos voltados para o público-alvo. Aqui a gente não sabe qual é o conteúdo do livro e muito menos a quem ela está endereçando, quais são as pessoas. Se fosse talvez o gênero publicitário, né, uma propaganda em que eles direcionam a quem quer atingir com aquele texto, poderíamos dizer, mas aqui não há essa possibilidade. Então, a letra A, vamos voltar a ela, que diz que o que assegura o reconhecimento desse texto em quadrinhos como prefácio, né, a letra A diz que é a função de apresentar o livro. E é exatamente isso, né? Eu disse que era uma questão simples, fácil, mas veja que perpassa pela compreensão das etapas. E se fosse uma pergunta sobre um outro momento da construção do livro, né? Então você tem que ficar atento. Eu diria que a dica principal é ler, é ter esse contato com o livro, que você vai naturalmente compreender qualquer pergunta que esteja relacionada a ele, né? Então veja que o quadrinho das artistas aqui, artistas brasileiras, Belo Horizonte, Miguelim 2018, faz exatamente essa trajetória, né? Que apresenta desde a pesquisa até o produto final do livro com os leitores. Beleza? Então até a próxima e a gente vai resolver outra questão ou outras várias questões de outros gêneros textuais até a nossa prova. Um grande abraço.